Esse é mais um programa Ateus em Curitiba Conversam. Apresentando hoje a mesa, vocês já conhecem, Carolina Licon, e eu, William, primeiro dia, reconhecido por ser um pouco pastor da comunidade. Brincadeira. Então, antes de mais nada, a gente gostaria de fazer uma breve apresentação de quem somos, né? Somos o programa Ateus em Curitiba Conversam, uma iniciativa que partiu da comunidade do Orkut Ateus em Curitiba, e uma comunidade que faz bastante iniciativas, como doação de sangue, que a gente doou semana retrasada, né? Retrasada, isso. E daqui a 3 meses vamos doar de novo, né? Em função das mulheres, os homens podem doar em 2 em 2. Nós também promovemos diversos encontros, e inclusive o próximo vai ser agora dia 19 de março. Quem quiser mais informações pode entrar na comunidade e pode participar. Afinal de contas, os churrascos costumam ser bem divertidos e você conhece muita gente legal, tal como eu. E mais alguma coisa, William? Basicamente é isso. É dia 19 agora, nós teremos um churrasco para quem quiser conhecer. E assim, a comunidade é formada por pessoas que são de ateus em Curitiba e que se divertem por se encontrar. Basicamente, ateus e... Tá, se tiver algum religioso a fim de aparecer, converse, por favor. E são pessoas que têm os seus próprios interesses e suas vontades. É só brincadeira, questão de pastor. Porque até recentemente, conversando, existia uma certa polêmica com uma tal de Érica, não é? Ah, sim. Que você ia comentar alguma coisa? Não, na parte dos comentários eu faço minha intervenção nesse assunto. Não, pode falar agora, se quiser. Mas antes eu gostaria de reiterar, né, nossos contatos. Através do Skype nós temos o usuário Ateus em Curitiba, tudo junto. E o MSN, vocês podem mandar pergunta ateus.em.curitiba@gmail.com. Então, a respeito dos comentários, né, e da repercussão que o nosso programa tem recebido, eu gostaria de agradecer às diversas mensagens de incentivo, especialmente ao Biscoito, que tem voluntariosamente postado os vídeos no YouTube. Que tem postado aí no YouTube todos os nossos vídeos. Gostaria também de agradecer a todos que incentivaram e, assim, agora pessoalmente eu gostaria de direcionar... Só um minuto, temos uma mensagem. Então, gostaria de reiterar aí que Érica, você fez alguns comentários, os quais, né, foram bastante comentados por todos nós. E eu gostaria de dizer, em primeiro lugar, que o Mene não é nosso pastor. Nós não precisamos de um líder intelectual para conduzir esse programa. Tanto que, como terceiro programa, nós estaremos aqui. Mene não participará do 4º programa, provavelmente. Uma boa oratória não significa liderança. Certo? Então, pelo fato de ele ter uma melhor oratória que a gente, não vai significar que ele é o nosso líder. E gostaríamos de dizer que a gente está participando desse grupo, principalmente porque a gente gosta, porque é uma coisa gostosa de se fazer. É gostoso de se conhecer, de se conversar com pessoas até que, de certa forma, acaba até pensando um pouco como você. Brincando, participando das atividades. Então, é uma coisa interessante de se fazer isso daí. E também a gente gostaria de dizer assim que nós não copiamos o ônibus inglês na nossa iniciativa. Se você se manter bem informada, tem um programa americano chamado Atheist Experience, o qual tem 2 apresentadores que vão discutindo sobre diversos temas e cujo formato nós realmente copiamos. Mas por que copiamos? Porque achamos que é uma iniciativa positiva. Uma iniciativa que promove o debate. Algo que funciona. Não uma iniciativa que vai prometer comentários intolerantes. Pelo menos da minha parte, eu pretendo ser tolerante, desde que o debatente também se proponha a ser tolerante.
Ao invés de dizer que somos igreja, não somos, porque não estamos batendo na porta de ninguém. Você veio assistir o nosso programa por livre e espontânea vontade. Então, se você acha que a gente está provendo algum tipo de proselitismo religioso, não assista o canal. Certo? Enfim, acho que me desdobrei demais sobre esse assunto, né? Acho que vamos para o tema do programa, né? Laicismo. Por que a discussão de um Estado laico não continua tão importante? Eu acho que a gente deve começar esse programa, então, falando da conceituação. Se o William começa aí falando sobre isso, que tem recado aqui no Sky. Basicamente, Estado laico. Estado laico não é o que alguns religiosos gostam de chamar de Estado ateu. Não, algo completamente diferente disso. É Estado neutro perante as religiões, que não promove ou atrapalha nenhum tipo de credo ou pensamento religioso, segundo a definição do Observatório do Laicismo do Estado. Não é Estado ateu, muito menos Estado antirreligioso, como diversas pessoas, como diversas opiniões religiosas costumam pintar. Não, Estado laico não se envolve com isso daí. Não é comunismo, ateísmo, nada disso. Não é Estado confessional com religião. A questão é a seguinte, por que a gente fala que o Estado laico não é um Estado ateu? Porque o que acontece? Durante o regime comunista, pregava-se, o Estado era antirreligioso oficialmente, ou seja, você não tinha uma religião, você tinha inclusive mecanismos de impedir a religião. Países como o Afeganistão, inclusive, já foi um Estado ateu, a Albânia já foi Estado ateu também, inclusive foi declarado como ateísmo enquanto não religião oficial do Estado. Na Rússia você tinha muito católicos ortodoxos, então era bastante complicado você prover essa não religião, mas em todo caso o Estado laico não é isso. O Estado laico é uma neutralidade, uma isenção de posicionamentos perante as religiões. E isso é que eu particularmente defendo um Estado laico. Para mim seria, obviamente, dentro de um contexto democrático. Para mim, se fosse para exprimir a minha vontade pessoal, tal como muitos religiosos têm a intenção de fazer, eu optaria por um Estado ateu, óbvio. Para mim, o Estado não tem, se fosse para a minha vontade pessoal, não teria por que ter religião, não teria por que ter o Deus seja louvado numa nota de R$20. Deus não existe, certo? Mas, como vivemos num Estado laico, o qual é tolerante com as manifestações religiosas, quem sou eu para dizer não quero manifestações religiosas? Eu acho que a democracia e o ateísmo não caminham nesse sentido, não caminham numa imposição antirreligiosa. Embora as pessoas têm os direitos de fazer as opiniões religiosas, é como aquele comentário, de certa forma, que pode, com todo respeito, como é feito, de eutanásia intelectual. As pessoas têm o direito delas pensarem, de crerem no que elas quiserem, contanto que não passem do limite do direito dela, contanto que não infringam a lei, não ofendam quem pensa diferente, não achem que Deus seja justificativa para passar dos limites e machucar quem quer que seja. Deus não serve, não é justificativa para se passar dos limites. E o Estado laico é aquele que vai garantir, nós não estamos envolvidos com nenhum tipo de religião. Todos são livres para fazer o pensamento religioso que desejarem. Ou se não quiserem ter nenhuma religião, também são livres. E quando você promove um Estado não laico, para não dizer assim, para não dizer o Estado confessional, o Estado confessional, no caso, seria o Estado que adota uma religião, o Estado no qual a religião é pré-requisito para que você tenha direitos plenos. Né? Quando o Estado adota uma posição não laica com relação ao nesse sentido, você acaba promovendo um grupo de pessoas e acaba automaticamente excluindo uma parcela da população. E uma postura democrática não é ditadura da maioria. Uma democracia não se constrói dessa maneira. Uma democracia se constrói através do poder, como fala-se, poder do povo. Você tem que ouvir a voz do povo.
E nós sabemos como, na prática, discursos são bem diferentes do que acontece realmente. Segundo o artigo 19 da Constituição Federal, o Brasil é um Estado laico. Segundo o artigo 19, o Brasil não deveria promover nenhum tipo de religião, não deveria atrapalhar, ser neutro perante elas, nem promover nem atrapalhar nenhuma. Bem, sabemos na prática que não é. Existe, por exemplo, aquela campanha muito boa da ATEA com relação à retirada de crucifixos em prédios públicos, não só da ATEA, um monte de outras pessoas embarcaram na campanha. Existe a questão do dinheiro, que tem uma frase confessional demais para religião, que, não sei se todos os ateus pensam da mesma maneira que eu, mas é uma frase que me ofende. Eu não gosto de ver aquela frase no dinheiro, eu não acho aquela frase de bom gosto, adoraria que fosse retirado, não só pela frase em si, mas pelo que ela representa, pela demonstração do poder que a religião tem de conseguir se envolver e passar do que a própria Constituição Federal está proibindo. É uma coisa que não deveria acontecer. Então a gente percebe que existem várias violações à laicidade. Não vejo, não lembro, e se alguém souber de alguma, por favor, comunique com a gente, alguma violação restritiva às religiões. Assim, religiões, principalmente a católica. Mas eu conheço violações que incomodam a nós ateus. Então, de certa forma, se há algum grupo que tenha atualmente que defender um pouco essa laicidade, tem sido o grupo de ateus, de pessoas sem religião, e até mesmo outras minorias religiosas que se sentem perseguidas, o pessoal candomblé, o pessoal de outras religiões afrodescendentes. A laicidade, querendo ou não, ela agrada para todo mundo. Existe um comentário que é interessante, que até é presente no discurso de posse de campanha do presidente Obama. Se nós não formos pegar a laicidade, se nós formos pegar um Estado teólogo, como é que é? Um Estado teocrático, confessional, cristão, iremos pegar o cristianismo de quem? Iremos pegar um cristianismo católico, em que coloca imagens de santa, figuras de santa em todo lugar pelo Brasil, incomodando inclusive os evangélicos? Ou iremos fazer o contrário? Pegar um Brasil evangélico e tentar esconder essas imagens de Deus, essas imagens de Jesus, que segundo alguns evangélicos você não pode fazer ídolos, você não pode fazer imagens para adorar. Vamos demolir o Cristo Redentor, por exemplo, para alegrar esse grupo de evangélicos? E se a gente não vai pegar vantagem nem para um nem para outro? Por que então a gente já não deixa de uma vez o laicismo completo, sem se envolver com nenhum tipo de cristianismo? Retira de uma vez o Deus seja louvado? Porque, querendo ou não, pega por um islâmico, seria Alá seja louvado. Pega por uma pessoa politeísta, como um hindu, ou alguma religião indígena, que não tem essa figura central de um Deus, não é só a gente que está sendo ofendido com esse tipo de declaração. Vários outros grupos religiosos são. Então, não é só uma demanda nossa. Mas, sim, nós, atualmente, segundo algumas pesquisas, o grupo dos sem religiosos no Brasil é o terceiro maior grupo, atrás dos católicos e dos evangélicos. Sem religiosos, incluindo os que acreditam em Deus, mas não têm religião, agnósticos e ateus. E, querendo ou não, o grupo que acaba tendo que assumir um pouco a linha de frente nesse quesito acaba sendo a gente. Pelo nosso tamanho de grupo de pessoas e pelo nosso poder em relação ao que a gente pode fazer. Para falar bem a verdade, com relação à luta pela laicidade do Estado, existem, geralmente as minorias religiosas costumam ser adeptas a isso. Porque elas percebem que, em função do passado, da história brasileira, passado e presente, né, a gente pode dizer, existe uma promoção velada do catolicismo especificamente. Por quê? Porque em 2008, se não me engano, foi feita uma concordata. Uma concordata, para quem não sabe, é um acordo bilateral entre um país e a Santa Sé, ou seja, o Vaticano. Foi feito esse acordo entre o Brasil e o Vaticano, que instituiu uma série de, como é que eu posso dizer, não diria privilégios, porque aí estaria medidas.
estaria, digamos, ferindo a Constituição Federal, inclusive o artigo 19. Na prática, privilégios, mas uma outra coisa, medidas que acabam agradando, vamos dizer assim. Foi feito esse acordo, né, que instituiu, dentre outras coisas, o retorno do ensino religioso do país, quer dizer, reiterou a postura do Brasil de dizer assim, não, agora vamos agora fazer ensino religioso. Mesmo que facultativo, paga com dinheiro do Estado, paga com dinheiro do nosso bolso, imposto, paga com dinheiro de cada um aqui, inclusive nós ateus que não queremos isso. Enfim, nesse acordo a gente percebe que existe um grande privilégio da Igreja Católica, porque no próprio texto dessa concordata, o 11º artigo, ele fala que ele pega e reitera assim, a religião católica, ele fala assim, no artigo 11º ele diz assim, o ensino religioso católico e de outras religiões de matrícula facultativa constitui disciplina dos horários normais da escola pública. Ou seja, se o cara não tiver outra opção, porque quando você está na escola, eu digo enquanto professora, você tem que ficar dentro da escola. Você não pode sair da sala de aula. Inclusive, assim, oficialmente falando, no discurso, na prática não oficial da coisa, o pedagogo quer mais é que você fique dentro da sala de aula. E se tem um ateu que se sente ferido com essas aulas de ensino religioso, que na verdade muitas vezes é proselitismo religioso. Nem precisa ser ateu. Imagina uma professora evangélica dando aula para alguém que é dessas religiões afrodescendentes. Complica, porque geralmente a pessoa, né, principalmente pessoas que seguem denominações neopentecostais, costumam fazer comentários bastante infelizes e preconceituosos com relação a essas religiões. Não que eu vá defender, porque eu acho que toda religião é irracional, é baseada em preceitos e dogmas. Mas, pior ainda, né, pior do que você, digamos, quer dizer, não que seja ruim, né, você criticar a religião, a gente passa do pressuposto que criticar a religião é uma coisa ruim. Não, você está criticando algo que não é lógica. Opa, temos uma ligação aqui, vamos atender. Boa noite, com quem eu falo? Com o Guilherme. Oi, Guilherme, pois não? Prazer. Oi, então, eu queria comentar sobre essa questão do Estado laico, que é o seguinte, bom, aqui no Paraná, pelo menos, eu sou de Curitiba, e aqui no Paraná, pelo menos, o Estado, ele é claramente não laico, né? Porque é nítido, em todos os documentos, na Constituição do Paraná cita Deus, Deus é citado, né? Isso é algo que vai contra o Estado laico, né? As próprias sessões da Câmara Municipal de Curitiba e da Assembleia Legislativa do Paraná, elas começam com o presidente falando sobre a proteção de Deus, iniciamos essa sessão. Então, mas que Deus que eles estão falando, né? A gente sabe que é o Deus cristão, a gente sabe que é o Deus dos católicos e dos evangélicos, né? Então, isso é um desrespeito não só com a gente que é ateu, mas também com as pessoas que têm outras religiões, né? Que não acreditam no Deus cristão. Então, eu acho que isso é um abuso do Estado, né? Isso deveria mudar, mas para mudar isso é muito difícil, né? E eu acho que a gente falar sobre isso é o primeiro passo para mudar isso. Justamente, você acabou de citar da Assembleia do Paraná, contrariando a Constituição Federal. Existe na questão do direito a hierarquia de lei, né? A Constituição Federal, daí as Constituições estaduais e municipais. Ela está sendo ilegal. Eu gostaria só de dizer que existe, eu lembro de uma campanha que o Banco do Brasil, um gerente quis retirar o crucifixo de parede. E simplesmente não aceitaram que fosse retirado. Teve uma prefeitura, não lembro exatamente o nome, qual prefeitura, em que chegou a processo judicial, se era para ser retirado ou não. Ou seja, existe uma resistência, muitas vezes de uma bancada evangélica, que não aceita que se faça, que essas menções a Deus sejam retiradas. E para se contrariar essa bancada evangélica, você acaba tendo que ter um peso político, você acaba tendo que ter uma força política para mostrar, existe um grupo razoável de pessoas que está interessado em mudar isso que não agrada. Você, por exemplo, você sabe... É o seguinte,
como a gente vê, assim, nas escolas, a legislação brasileira, ela permite e até exige, né, o ensino religioso, né? Ela diz que as escolas precisam ter ensino religioso, mas a legislação, ela é clara nisso, um ensino religioso não confessional, né? Sobre religiões, mas sem impor nenhuma religião, né? E isso é aceitável, né? Afinal, existem várias religiões, mas como o Estado, ele protege o Deus cristão, o cristianismo, então existe veladamente uma força muito grande para promover o cristianismo dentro das escolas, né? E isso é uma coisa muito errada, né? Inclusive, recentemente divulgaram uma pesquisa falando justamente sobre isso de ensino religioso e denunciou-se justamente essa questão de que estava havendo um ensino confessional, estavam defendendo uma religião, né? E isso é errado, isso não pode acontecer, né? Então, mas como ela citou mesmo um texto que foi assinado entre o antigo presidente Lula e o Estado Maior do Vaticano, o ensino religioso católico e outras religiões, ou seja, na verdade não é nem cristão, é católico e outras religiões. Está privilegiando especificamente, confessadamente que ele está privilegiando. Alô? Alô? Oi. Não, e tem uma outra questão que eu queria comentar no programa, que houve recentemente aí aqueles escândalos dos passaportes diplomáticos que o Lula deu para a família dele, sei lá para mais quem que ele acabou dando esse diploma, esse passaporte, e foi distribuído alguns passaportes para líderes de igrejas evangélicas. E o argumento deles para ter dado esse passaporte foi de que, bem, os católicos eles têm o Vaticano e os bispos tinham passaportes diplomáticos do Vaticano. Então, o Estado brasileiro estaria dando igualdade de direito para os evangélicos, dando esse outro passaporte, mas isso é uma outra clara manifestação de cristã dentro do Estado, né? Então, não é só na educação, não é só nas coisas simples que a gente vê. Existe um favorecimento muito grande, muito forte mesmo entre autoridades diplomáticas, né? Então, isso é muito grave. E o meu passaporte, como é que ele tá? Pô, se vai preservar a igualdade, eu quero meu passaporte também. Como assim? Eu sou o meu próprio guia, eu sou a minha própria consciência, não há um pastor, então eu acho que então o governo federal vai ter que falar diretamente comigo. Eu quero meu passaporte diplomático. Sem isso não tem essa tal de igualdade. Desapareceu. Bom, era isso que eu queria comentar. Obrigado pelo espaço. Obrigada, Guilherme. Obrigada pela participação, ela foi bastante enriquecedora, né? E gostaria, enquanto você estava falando aqui conosco, eu gostaria de ler aqui publicamente o 19º artigo da Constituição Federal, do primeiro capítulo, que diz o seguinte: é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança. Ok? Isso é um texto parcial. O que eu quero comentar sobre isso? Reflete claramente o Estado laico, ou seja, você não pode nem subvencionar, nem embaraçar, nem incentivar, nem atrapalhar. Ressalvada na forma da lei, a colaboração do interesse público. Aí é que a lei abre brecha. Eu não sou nenhuma jurista, mas interpretando o texto, a lei vai começar a abrir brechas para ações conjuntas, ações do tipo ONGs, né? Quando o Estado começa... Não desligou. Quando o Estado começa... Não desligou ainda. Espera aí, só um minuto. Bem, quando o Estado começa digamos, se isentar da sua responsabilidade e, digamos, jogar nas costas de outras instituições. Nesse meio interim, existem ações muito positivas, como aquela do final de semana na escola, né? Como que é o nome? Não tenho certeza qual. Não sei exatamente qual que é. Enfim, naquela que a escola abre no fim de semana, promove diversas atividades. Oficinas, aula de violão, aula de várias coisas.
E, na prática, existe um problema sério, porque quem deveria estar fazendo isso? O Estado. O Estado deixa de contratar pessoas, deixa de contratar professores, e deixa de oficializar essa iniciativa e passa a depender da boa vontade dos cidadãos. Não que isso não seja uma construção democrática, mas é um problema que impede que o Estado assuma a responsabilidade. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes as igrejas acabam fazendo parte desse tipo, tomando partido dessas ONGs. As igrejas começam a fazer centros de formação, grupos de jovens, né? Iniciativa muito boa, mas que na prática isenta o Estado de tirar o jovem da rua, por exemplo. Isenta o Estado de dar uma formação plena. Não que seja única e exclusivamente responsabilidade do Estado formar os jovens. Não é. Mas está na Constituição, na Lei de Diretrizes e Bases, que a educação deve ser universal e para todos. E educação de qualidade. Não terceirizada, não apoiada em ONGs ou coisas do gênero, principalmente ONGs de cunho religioso. Não explícito, mas implícito. E vamos lembrar o seguinte, interesses, dependências ressalvadas na forma da lei, colaboração no interesse público. Existem situações, por exemplo, Cristo Redentor é considerado uma das 7 maiores maravilhas do mundo, quer queiramos ou quer não, é considerado. Então, investir um pouco de dinheiro com turismo, com divulgação para isso, sim, isso acaba sendo interesse público. Só que para isso ainda existe um limite. Tudo existe um limite. Se a gente deixar na mão de religiosos para fazerem essa verificação de se passou o limite ou não, nós que temos que dar de olho, ver quando que a bancada evangélica acabou passando os limites nas próprias vontades, quando, por exemplo, tem alguma irregularidade de financiamento. Por exemplo, existe uma coisa que não se pode uma religião ter empresas como uma rede de TV, mas na prática existem perguntas que, por que o que acontece? E vale lembrar também sobre a questão de discutir de aula sobre religião. Religião não é o único sobre ensino religioso. Ensino religioso não é o único assunto interessante a ser colocado numa sala de aula que seja importante ser discutido. Quer dizer, pode ser considerado religião como uma parte que envolve o aspecto cultural da localidade. Mas se nós vamos discutir, se é considerado importante discutir religião em escolas, por que não se discute, por exemplo, política, não se discute sistemas econômicos, não se discute aspectos culturais? Aspectos constitucionais, legais. Por que não se discute sobre uma matéria específica para informar o cidadão, enquanto ele está na escola, sobre como funciona a política, como se funcionam todas as estruturas do Estado, para que ele possa, ao invés de ficar essa situação em que você não sabe a quem recorrer quando acontece algum crime, alguma situação que passou das leis e você viu, se um cidadão informado, ele poderia muito bem pressionar o Estado. Um cidadão informado, ele é uma coisa muito mais interessante citar como funciona a estrutura do Estado do que se discutir apenas religião. Um aspecto cultural importante, mas existem inúmeros aspectos culturais importantes para serem levados em conta. Por que religião? Porque, bem, você tocou num ponto muito importante da questão da educação do papel e do funcionamento do Estado. Dizem por aí, né, existem muitos teóricos a respeito de ciências políticas que falam que a burocracia é justamente o melhor instrumento para alienar a população de seus direitos, né? Ou seja, quanto mais burocrático, quanto mais trabalhoso quanto for para você conseguir esses direitos, né, mais o Estado vai exercer um caráter autoritário. E aí, para um Estado que exerce um caráter autoritário desse jeito, qual vai ser o nosso papel, assim, enquanto cidadãos, para ir nessa voz
contra a própria Santa Sé. Existem ações diretas de inconstitucionalidades promovidas, né, por procuradores da República. Até agora não se sabe até onde... Eu dei uma olhada no Observatório da Laicidade do Estado. Existe, inclusive, um site muito bom para se pesquisar isso. Se vocês colocarem Olé, laicismo no Google, vocês vão achar bem fácil. E nesse site eles estavam comentando justamente sobre essa questão, que o ensino religioso, tal como está posto, e tal como está posto na Concordata Brasil-Vaticano, tem uma brecha de inconstitucionalidade no artigo 11 que eu citei, que fala do ensino católico e de outras religiões. O que eles alegam? Semanticamente, né, não sou nenhuma jurista, mas semanticamente dá uma ênfase ao catolicismo. Inclusive, eu estava lendo um artigo de um professor meu que afirma que esse resgate do ensino religioso com a teórica intenção de prover uma educação ecumênica, na realidade está dentro da pauta da própria Igreja Católica. Que como a Igreja Católica sabe do seu poder de influência no mundo, sabe que esse ecumenicismo na prática nada mais vai fazer do que vir com o seguinte discurso: temos inúmeras religiões, mas na prática o catolicismo é quem vai fornecer as respostas. Geralmente é o que acontece na sala de aula. Eu me lembro muito bem quando eu tinha meus 11 anos, já bastante descrente da religião, ainda estava querendo acreditar, porque inclusão social nessa idade é uma coisa fundamental. Todo mundo era católico, bem católico assim, né, no meu tempo de escola confessional. E o que acontece é que... só um minuto, temos uma ligação aqui. Vamos atender a ligação do Carlos. Pois não, Carlos? Carlos, você está nos ouvindo? Aumenta o volume. Alô, Carlos? Alô, Carlos? Opa, Carlos, você faz o seguinte, você desliga o áudio da câmera aqui e fala... Vocês conseguem ouvir? Perfeitamente. Só que você tem que desligar o áudio do vídeo, do Justin. Se concentra no Skype. Tá no Skype. Oi, Carlos. Alô, oi, Carlos. Carlos, concentre-se no Skype. Existe um delay. Conversando no Skype a gente conserva. Alô, você consegue nos ouvir, Carlos? Bom, eu não sei se vocês conseguem me ouvir. Ouvindo vocês, eu vou dar uma mexida aqui no computador e ver se eu consigo resolver o problema. Certo. Daqui a pouco. Carlos, nós estamos nos ouvindo você plenamente, perfeitamente. O problema é que você não pode se basear no som do vídeo, apenas no som do Skype, certo? Aliás, qualquer pessoa que tentar encontrar conosco via Skype, por favor, desativa o som do vídeo. Exatamente, existe uma programa com e se ficar esperando a resposta via programa, acaba acontecendo essa demora de comunicação. Só relembrando, o telefone para ligar para a gente é 041 30 75 30 99. O Skype é Ateus em Curitiba. E se vocês quiserem mandar um e-mail para nós, é ateus.em.curitiba@gmail.com. Só continuando a minha história, eu adoro contar história, né? Então, há alguns anos eu lembro claramente, assim, professora Ângela, quinta série, ela estabelecendo paralelos entre o Gênese, a teoria criacionista e a teoria evolucionista. Ela pegava trechos isolados da Bíblia e tentava provar, através da Bíblia, que ciência e religião eram conciliáveis. Isso, para mim, é com o perdão da palavra, mas é uma teologia muito barata. Porque até mesmo os próprios teólogos criticam essa coisa da gente usar frases bíblicas fora de contexto para tentar provar que a Bíblia é ruim, né?
Eu, particularmente, não faço isso, assim, quando tento argumentar que a Bíblia não é um livro adequado, seja para leitura, para orientação espiritual. Bem, o Carlos está ligando de volta, espero Vai lá. que possamos comunicar. Alô, Carlos? Está nos ouvindo? Alô? Oi, está nos ouvindo? Carlos? Alô? Alô, você está nos escutando tranquilamente pelo Skype? Não, acho que ele não está escutando de novo. Alô? Alô? Parece que tá Carlos, Não sei se você está conseguindo ouvir. Estamos conseguindo te ouvir. Eu não sei se você está conseguindo ouvir, então deixa eu explicar. Eu fechei aqui o Justin TV para não dar muito atraso e tal. Então, eu não estou vendo o que vocês estão falando. Mas eu posso participar mesmo assim, né? Não sei. Pode participar à vontade, pode falar. Ó, a gente. Tá, você pode não estar ouvindo a gente, mas. Tema sobre Estado laico. Antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar a todos vocês pela excelente iniciativa de criar um programa que possibilite esse diálogo entre ateus e religiosos. Acho que é uma iniciativa extremamente válida e interessante. Então, a todos vocês, meus parabéns. E desejo que o programa faça muito sucesso. Espero sinceramente que o programa faça muito sucesso. Obrigado. Muito bom ouvir. Quanto à questão do Estado laico, eu tenho visto por aí muitas pessoas que não entendem muito bem o que significa, qual é o significado da palavra laicismo. Eu tenho visto, especialmente pelo YouTube, algumas pessoas que acham que a defesa do Estado laico é uma bandeira ateísta, o que obviamente todos nós sabemos que não é o caso. Haja visto o caso que tivemos aí recente de um pastor evangélico que num pequeno município, não me recordo agora qual, ele entrou na justiça pedindo que fosse removida a expressão Ave Maria desse pequeno município. E isso ilustra, obviamente, como o laicismo é algo que protege todas as pessoas, não somente a nós que somos descrentes, mas protege também aqueles que acreditam e preserva as pessoas de ter que lidar com a fé alheia. É muito comum as pessoas dizerem, mas não tem nenhum problema. Ora, por que você se importa tanto com um crucifixo? Ora, um crucifixo pode ser algo ofensivo até mesmo para os cristãos, visto que muitos evangélicos acham uma idolatria a imagem de Cristo pregado numa cruz. Exatamente. E outra coisa também que eu gostaria de fazer uma pequena abordagem, uma rápida abordagem quanto à questão do ensino religioso nas escolas públicas. Se você me permite contar aqui brevemente, no meu ensino médio, alguns anos atrás, eu tive uma professora, ela até é uma boa professora, só que ela era muito católica, bem fervorosa, daquela que se vestia a rigor, né, aqueles trajes católicos, aquela saia longa até quase os pés e tal. Paramentado. E todo início de aula, ela rezava uma Ave Maria. E era uma escola pública. E, sabe, na época, eu era cristão, embora não um cristão praticante, mas eu era cristão. E aquilo me incomodava, e muito. E se a gente for parar para pensar, quantas outras pessoas ali naquele ambiente de aula também não se sentiam incomodados com a professora invocando
certeza. Então, isso remete ao que eu acabei de falar agora há pouco. A defesa do Estado laico é algo que defende a todos, é algo que protege a todos, protege tanto a crentes quanto aqueles que não são crentes. Exato. E quanto à questão, ainda quanto à questão do ensino religioso, eu, apesar de ser ateu, até seria bastante favorável ao ensino facultativo, a aplicação facultativa do ensino religioso, se e somente se, exatamente, se e somente se realmente existisse ensino religioso. O que nós sabemos bem que não é o caso. Nós sabemos que as aulas de religião ministradas nas escolas são em nada diferentes do que aquilo que os obreiros ou que pastores fazem em suas igrejas. Eu acharia que seria extremamente interessante fazer uma abordagem histórica das religiões, com algumas breves pinceladas sobre como a religião surge como fenômeno cultural, desde o xamanismo até o politeísmo. Enfim, isso realmente seria bastante enriquecedor como uma matéria facultativa, penso eu. E por último, para não tomar mais tempo, é importante também nós salientarmos o preconceito religioso nas salas de aula, não somente por parte de alunos, mas inclusive por parte de professores. Eu acho que todos nós aqui, ou ao menos alguns, ficaram sabendo de um caso bastante famoso que ficou na internet, que aconteceu talvez uns 2 ou 3 anos atrás, de um aluno que filmou por um celular o caso em que ele teve que se retirar da sala de aula porque ele se recusou a tirar o boné durante a oração. Inclusive veja bem, ele não foi removido da sala de aula porque ele se recusou a tirar o boné na aula, porque ele entrou de boné na sala de aula. Ele foi removido da sala de aula porque ele se recusou a retirar o boné durante a oração. O problema em si não era ele estar ali presente com o boné. O problema é existir uma oração de não deveria existir oração alguma. Então, a defesa do Estado laico é algo que deve ser defendido por todos e que, inclusive, muito curiosamente, é defendido por esse pastor, nome dele Adilson, primeiro nome dele, e que ele invoca a laicidade do Estado. Olha que interessante, ele invoca a laicidade do Estado para defender a remoção dessa expressão da bandeira. E ele ainda salienta dizendo que ele recebe o apoio de vários ateus que vivem no município que defendem a mudança, essa remoção na bandeira. Bom, meus amigos, então é isso. Eu não estou ouvindo o que vocês estão falando, então eu agradeço aqui a oportunidade que vocês me terem me cedido esse espaço e novamente reforço os meus votos de que sinceramente eu espero que esse programa continue fazendo sucesso e que teístas também participem, né? Porque se somente ateus participarem não há diálogo, não há o lado contrário. Então, mais uma vez, obrigado e até a próxima. Eu vou continuar aqui acompanhando vocês. Obrigado, Carlos Barreto. Infelizmente, esse programa que não deu para ter uma conversa tão... Uma conversa, diálogo direto. Eu anotei aqui alguns pontos da sua fala que tanto eu quanto o William gostariam de comentar. E, em primeiro lugar, né, você falou da questão da história, investigar as histórias da religião. Eu acho que é um ponto muito interessante, porque, peraí, deixa eu ver se ficou aqui. Eu tenho comigo o pensamento, história da religião, mas de certa forma isso já não está incluso em matérias como história e geografia? Não, William, não está. Vamos não analisar. Pode ser incluso no lugar desses? Pode ser incluso no sentido assim,
quando você estuda a gênese de uma civilização, você pode discutir o papel da religião enquanto identidade. Você pode discutir religião enquanto aspecto cultural, certo? O que às vezes fica complicado é que, na medida em que você estuda a gênese da tua religião, você vê o quanto ela está fundamentada em princípios arcaicos. E você vê o quanto a prática religiosa, ela apesar de possuir simbolismo para os seus fiéis, para muitos ela acaba, quando você estuda a história da religião, você acaba evidenciando o seu caráter anacrônico nos dias atuais. Certo? Então, por que não se estuda a história da religião e ensino religioso? Justamente por esse motivo, porque na medida em que você coloca na mesma bandeja o mito cristão da criação, que eu vejo como mito, da mesma maneira como eu vejo o mito grego da criação do mundo, da mesma maneira como eu vejo o mito budista, hindu, onde você tem 2 elefantes ali segurando o planeta, né? Eu vejo que a descrição da Terra, tal como da descrição da criação da vida, tal como foi feita no Gênesis, eu vejo como uma história, como outra qualquer. Eu entendo que digamos, um aspecto significativo da cultura brasileira, mas coloco a religião no plano em que ela deve ser colocada, no plano da formação cultural identitária, não como no plano de respostas para, digamos, a criação do mundo, né? O tanto que criacionismo está aí até hoje, né, provando que digamos, não só um sistema de cultura, mas também um sistema de ideias científicas. Isso é bastante perigoso. Porque a partir do momento que você... É outra barreira que a religião tenta romper, a barreira com a ciência. Religião, enquanto prática simbólica, enquanto sistema de valores, eu particularmente não aceito, porque acho que os valores morais e pessoais devem vir da vivência de cada um, da troca, do diálogo com as pessoas, e não através de um livro escrito na Idade do Bronze. Mas... se existem pessoas que se propõem a aceitar isso, eu é que não vou dizer não aceite. Eu é que não vou fazer esse proselitismo agressivo que muitas religiões fazem para mim. Certo? Mas, então, só retornando ao tema, essa coisa da história da religião não é interessante para a religião em si, porque muitas pessoas se tornam ateias justamente por estudarem a fundo, né, as suas religiões. Muitos teólogos se tornam ateus, inclusive. E vale lembrar que, apesar de religião, mesmo sendo formadora da questão cultural no Brasil, cultura é uma coisa que vai dinâmica. É uma coisa que, com o tempo, se altera, existem mudanças na maneira da cultura que as pessoas fazem dia a dia. Então, o fato de religião ter feito parte da cultura brasileira, ter estado na gênese da cultura brasileira, não é justificativa para que você fique prendendo religião em tudo no Brasil. Porque cultura é uma coisa dinâmica que nós construímos dia a dia. Não serve essa questão tão tradicionalista como muitas pessoas colocam. E outro ponto que você colocou, Carlos, que eu achei muito legal, eu queria ter lembrado desse vídeo quando eu comecei a minha fala sobre ensino religioso. Foi o vídeo do menino que se filmou e foi retirado de sala de aula em função do... Duas vezes. A primeira, quando ele foi retirado da sala de aula, e a segunda, quando ele conversou com a diretoria, se não me engano, com a mãe dele, que foi chamado. É absurdo que num país que se intitula laico tenha acontecido uma coisa dessas. Como você muito bem nos lembrou a questão do boné. Ele entrou na sala de aula com boné, ninguém reclamou. Por que na hora da oração vão reclamar? Quer dizer, só podem até dizer não, é porque ninguém tinha ligado. Mas por que deram tanta valorização na hora da oração? Não fizeram desde o começo. Exato. Na prática foi uma violação. Eu, enquanto professora, né, acho até assim, ridículo essa coisa de tirar o boné, porque o boné faz parte do quer queira, quer não, né, por mais que muitos alunos usem o boné de maneira mal intencionada, muitas vezes para esconder fone de ouvido e tudo mais, é um elemento da identidade do jovem,
Né? E você, além de estar violando essa identidade do jovem, você está violando a convicção não religiosa dele. Certo? E que os crentes me perdoem, mas um Deus que se ofende com o uso de boné, para mim é um Deus que tem uma autoestima muito frágil. Uma coisa que também foi interessante no que você disse é a questão de, na hora de defender que o laicismo é bom para um pastor religioso, ele estava defendendo o laicismo, né? É interessante que na hora que esse guarda-chuva que é o laicismo, ele é tão aberto para tantas denominações religiosas diferentes, tantos pensamentos diferentes, que na hora que o laicismo é bom para os interesses dele, nossa, eles conseguem se unir com ateus do grupo, eles dizem, nós temos ateus agora. Ateus deixa de ser um cara do demônio para virar um aliado interessante nessas horas. Porém, todavia, sobretudo, né? Pergunta para ele se ele vai querer laicismo nas notas. Pergunta para ele se ele vai querer laicismo na hora de retirar o dinheiro ou na hora de acabar com o ensino religioso. Até porque evangélico ser laico no Brasil não é novidade, né? Assim, digamos, existem esses pastores, existe toda uma bancada evangélica, né? O que já prova, né? O que já questiona a própria laicidade do nosso Estado. Que Estado laico aceita que exista um subgrupo político que se autodenomina bancada evangélica. Isso é lobby. Isso é lobby. Que, por sinal, falando em lobby, né, enquanto aqui os evangélicos defendem a laicidade do Estado, nos Estados Unidos existem inúmeras instituições não governamentais, tal como o OLE aqui no Brasil, que defendem a separação da igreja do Estado, porque justamente tem muito fundamentalista religioso de dominação evangélica, né, no poder. Ou seja, para os Estados Unidos, né, para um católico americano, é totalmente prejudicial um protestante estar no poder. Ou seja... Vale lembrar que a KKK era protestante, né? Como? A KKK era protestante, né? Ku Klux Klan, protestante. Que matava até católico. Para não dizer a gente. E existem outros casos, né, de alianças perversas com religião e Estado, tal como o Estado nazista, né? Entre outros. Enfim, nós aqui temos um... É interessante pensar no seguinte, você já por acaso já viu qual que seria a ementa? Como seria dado, se ela é bem estabelecida, a ementa nesse ensino religioso? Quero dizer, nós temos ementas do que tem que ser ensinado para matemática, para português. Existe até mesmo a questão de vestibulares e ENEMs e afins, que eles acabam nivelando, direcionando um pouco no que precisa ser conhecido pelo aluno brasileiro. Essa questão do ensino religioso, vocês viram alguma coisa parecida com isso que seja realmente estabelecida? Se não, vai ficar a critério do professor? Ok, nós podemos ter ótimos professores que acabem dando aula de teologia, mas nem todos serão assim. Nem todos podem dar uma aula justa sobre teologia. Vemos o caso que foi citado sobre aquela freira totalmente paramentada, dando aula, começando todas as aulas com Ave Maria. Isso que não era ensino religioso. Imagina quando for. O que nós não veremos? Mudando um pouco de assunto, né? Nós aqui temos um roteiro a seguir e um programa a encerrar, infelizmente, em breve estaremos encerrando. Nós temos outras violações da laicidade no Estado no Brasil. Vamos pegar um exemplo bem simples, os canais de TV, as estações de rádio, a isenção do IPTU. Pensa naquelas duas igrejas da Universal aqui, lá na 7 de setembro. O quanto de IPTU que o município está deixando de arrecadar com aquelas mega construções. Escolas e outras atividades. Não tem essa extensão do IPTU. A PUC, teoricamente, é uma instituição sem fins lucrativos e por isso é isenta de determinados impostos. Pensa que eu vou pegar um curso de medicina, que é quase R$2.000. Pensa que não está sendo recolhido imposto dessas atividades que a PUC faz. E a gente sabe que sem fins lucrativos é questionável. Bastante questionável. Um curso de medicina custar R$2.000 por mês é bastante questionável. A grande questão é se realmente ela
religiões, igrejas já são assumidas como entidades sem fins lucrativos. Quer dizer, ela pode arrecadar dízimo, colocar o dízimo onde quer que ela queira. Pode não doar ninguém que esteja fora da igreja. Pode só investir nela mesmo. Ainda assim será considerada atividades sem fins lucrativos. Voluntariado. Pior ainda, né? Qual que é o termo? Eu achei que era sem fins lucrativos. Infraterno, com F. Bem, de toda forma, as igrejas também são isentas de algumas taxas bancárias e mesmo algumas ordens da Igreja Católica, como a Ordem dos franciscanos, que se você somar o faturamento mundial que eles têm, segundo um dos meus professores que estuda aí as religiões, a Ordem dos franciscanos estaria entre as 10 multinacionais mais ricas do mundo. Né? E pensa que praticamente no mundo todo não existe quaisquer taxações tributárias. Né? Em vários estados a igreja tem esse tipo de privilégio. Por quê? Porque antigamente, quando o Estado não era secularizado, quando o Estado não era laico, ele instituía determinados impostos injustos para igrejas que ele não gostaria de promover. Agora, hoje em dia, essa proteção à igreja está vindo ao contrário, está sendo uma afronta à laicidade, porque você vê essas igrejas faturando uma grana preta, você vê exemplos aí gritantes de pastores montados em fortunas e em redes de televisão, as quais a gente não pode citar. Você vê essas pessoas com faturamento altíssimo, do qual não existe um centavo de imposto revertido para o real benefício da sociedade. Não muita gente fala, mas a religião é boa para as pessoas. Ela é boa para alienar as pessoas do pensamento racional. Isso ela é muito boa. No que ela não é boa é de libertar o pensamento delas. Você dá ali, para quem está com a água batendo no nariz, a religião vai lá e tira a água do nariz. A religião às vezes é bom para as pessoas no sentido de acabar dar um conforto para elas. Esse é o grande ajuda. Só que o conforto não é necessariamente algo que realmente resolva o problema. Aí é que está, é conforto ou muleta? Muleta, que nós chamamos muitas vezes de muleta. Eu falo que é uma muleta emocional, psicológica e muitas vezes um abuso da boa-fé. Se você for num culto da Igreja Universal, o número de vezes que eles pedem dízimo. Existem declarações que. Não, existem até. É uma experiência pessoal, então é uma coisa que não pode ser muito verificada. Mas já teve gente que chegou para mim e disse: não importa se você não acredita em Deus, mas você tem que continuar dando dízimo. Você tem que dar o dízimo, pelo menos, fazer alguma coisa. Eu juro que eu não acreditei quando a pessoa falou isso. Eu olhei assim: quê? Mas. E vamos lembrar também de outra coisa. Além dessa questão, quando que os religiosos acabam envolvendo com políticas públicas que envolvem até outros grupos. Vou pegar um exemplo para deixar um pouco mais claro. Vamos ver a violação do laicismo que existe quando os religiosos querem ir contra direitos homossexuais. Sabe? Existe toda a questão do homossexual. Muitos direitos dados a casais heterossexuais não são dados a casais homossexuais. E quando você vai entrar numa discussão pública sobre isso, a argumentação grande envolve sempre a religião. Ou seja, eu sou um ateu, tá? Eu não acredito em argumentação religiosa. Só que muitos querem assumir políticas públicas baseadas em argumentação religiosa, contrariando direitos de outras pessoas. Esse é um problema. Por exemplo, eu, enquanto mulher, sou favorável ao aborto até as 10 primeiras semanas. Só que aí vem a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil e começa a pressionar, através de lobbies indiretos, os nossos legisladores. E não só através da Confederação dos Bispos, mas também através do próprio Vaticano. Porque a visita do Bento XVI foi convenientemente planejada de tal modo que foi numa época em que o presidente Lula sancionou a distribuição de pílulas anticoncepcionais gratuitas em todo o país. Ou seja, até no direito das mulheres a terem precaução e planejamento familiar, vem a igreja meter o bedelho. Me desculpa, eu não acho que nem o Estado
Nenhum Estado deve, em sua consciência, acatar esse tipo de sugestão. Porque se existe hoje um problema de miséria no país, uma parte significativa provém da falta de planejamento familiar. E escraviza a mulher a falta de planejamento familiar. Eu não estou dizendo que pobre não tem que ter filho, antes que me acusem de ser preconceituosa. Né? Porque muita gente fala, pobre faz muito filho, então dá problema. Não é isso, mas a questão é que planejamento familiar é um assunto muito sério e é o direito das mulheres ter acesso a esse planejamento familiar. E se o Estado tem condições e tem muito dinheiro para distribuir pílula anticoncepcional para quem quer planejar, ele deve fazer isso. E também o Estado não deve se meter no meu organismo. Né? Embora nem o Estado e nem pessoas e nem a igreja. Porque eu não acredito na igreja. Então a igreja ela tá indo muito além do que ela deveria ter direito. Está interferindo no meu direito. Eu não quero que com a lei, eu não quero que com a, digamos assim, com a permissão do aborto no Brasil, as mulheres saiam abortando por aí. Hoje isso é uma decisão muito pessoal. Uma decisão que vai de mulher para mulher. Tem mulheres que são contra, mulheres que são a favor. Mas o que eu sou contra é a proibição do direito. Esse é um problema. Você proibir uma pessoa de fazer algo que ela não é contra, no caso dos direitos reprodutivos. O grande problema é que muitos religiosos acabam passando do limite, acabam achando que o próprio dogma da própria religião deve servir para toda a população. Acham que a opinião que eles têm de Deus é tão... que tem que ser para todo mundo, não só para os dele. Quer dizer, o que nós temos hoje, o grande problema com relação ao laicismo, é justamente até um subgrupo disso. É quando os religiosos utilizam o Estado para querer forçar os próprios dogmas nas outras pessoas. Quer dizer, dogma religioso, ok. A pessoa tem o direito de ter a opinião religiosa que quer ter. Não, dogma a pessoa não tem que ter opinião. Não. Dogma, a pessoa tem que acreditar cegamente. Certo. Tem os dogmas que ela da religião que ela escolheu. Ela tem o direito de ter o pensamento religioso que ela tem o direito de seguir a crença que ela quer seguir. Ela não tem o direito de colocar os próprios pessoas dela. E essa é a grande violação. Quer dizer, nós não estamos aqui querendo nos posicionar como o fim da religião. Eu, particularmente, não me incomodo que continue existindo religião. Não me incomodo mesmo que as pessoas acreditem no que quer que elas acreditem. O que me incomoda é quando elas querem passar da linha, querem se meter aonde elas não foram chamadas, querem colocar os seus dogmas aonde não cabe. Essa sim é a grande violação que existe e que tem que ser lutada. E é engraçado que daí volta naquele exemplo do pastor que recorreu à laicidade do Estado para tentar mudar na Constituição o hino Não, o negócio da Ave Maria lá. Da Ave Maria lá em Mato Grosso do Sul. Quer dizer, na hora que eles são os violados, eles recorrem ao mesmo mecanismo que nós. Na hora que o dogma deles acaba sendo contrariado, laicismo é uma maravilha. E eu gostaria de também citar outros exemplos da violação da laicidade do Estado em 2 municípios pequenos, né, que eu andei fuçando na internet e encontrei. Em Jundiaí, São Paulo, um município não tão pequeno, o prefeito proibiu a distribuição da pílula do dia seguinte em postos de saúde pública, com motivações claramente influenciadas pelo bispo da cidade. Ou seja, mais uma vez aí o Estado está intervindo na prevenção de uma gravidez indesejada, uma gravidez que pode prejudicar muito a vida de uma mulher, certo? Porque muita gente fala, filho, agora que sabe fazer, como é que é? Sabe fazer, agora tem que criar. Tem que criar? Eu acho que a mulher não deve ser punida nesse sentido. A gravidez não deve ser sinônimo de punição para a mulher, porque é só a mulher que é punida, né, nesses casos, geralmente. E em outro município, chamado Governador Valadares, de Minas Gerais, existe leitura obrigatória de pelo menos um versículo bíblico por dia nas escolas públicas. A prefeitura alegou o seguinte, que a Bíblia, como livro, não é só um livro religioso, é também um livro de significação cultural. Ok, por que não ler a Ilíada, então? Que é um livro tão complicado de se ler quanto a Bíblia. Por que não ler, vamos lá, o Alcorão,
que também tem muitos trechos, até muito similares à Bíblia. Lusíadas, uma história interessante, muito boa. Qual? Os Lusíadas. Os Lusíadas. Por que não ler Machado de Assis? Por que não incentivar a leitura infanto-juvenil de diversos autores aí? O que me veio na cabeça... Veio na cabeça aí o Pedro Bandeira. Por que não? Quantos autores brasileiros interessantes existem por aí? Vamos valorizar a cultura nacional. É uma cultura feita por nós. É uma cultura relativa à nossa realidade. É uma coisa que envolve as pessoas aqui. E não precisa ser uma coisa Machado de Assis antiga. Pode ser literatura nova que tem surgido. Desde que não seja Crepúsculo, né? Nossa, preferência. Acho que a gente ainda não fez Crepúsculo. Os brasileiros. Não, mas deve ter muita porcaria literária por aí. Se até a Bíblia cola. Ouch. Mas tem muita literatura interessante para ser lida, né? E guia moral a gente sabe que a Bíblia não é. Francamente, isso é mais do que batido. Então, gostaríamos de mandar um abração aí pro pessoal do chat, a pedidos aí, né, da galera no geral. Se alguém quiser ligar mais alguma vez, gente, 041. Vocês ficam no chat, a gente quer que vocês também participem aqui conosco, venham interagir, afinal de contas, a nossa voz não é única, nós não somos os detentores do conhecimento, pelo contrário, a gente passou 2 semanas aí estudando pra caramba, pra chegar nesse ponto de discussão que ainda pode evoluir muito mais, né? Ao contrário do que... Façam perguntas, judiem da gente. Eu estou esperando alguma pergunta interessante, capciosa aí, que faça... que pega e me deixa a gente sem graça, assim, mais do que a gente já tá. Mais do que a gente já tá. Eu tô ficando nervoso porque ninguém liga. Por favor, o telefone é 041 3075 3099. Participem, falem. Nós não somos as únicas vozes do ateísmo do Brasil. Tem gente que já disse que a gente até tá virando pastor. Mas, por favor, não, todos os ateus têm sua opinião, sabemos como os ateus têm pensamentos diversificados sobre uma diversidade de coisas, só que só pensamentos, não, por favor, vamos falar, falem, soltem o que vocês pensam. E aos cristãos, olha, eu tenho um pequeno desafio, o desafio aqui aos 180 milhões de cristãos do Brasil, tentem para mim provar que vocês, não? Podem fazer isso. O cristão não é religioso, não tenho medo de nenhum de vocês. E que, por favor, venham lancem um desafio ainda maior, que provem que todas as nossas afirmações acerca do Vaticano são muito exageradas. Eu quero ver quem vai ter a audácia de dizer isso. Vamos lá. Bem. Hoje a gente está com um telefonista... o telefonista, então ele não era para nós. Não. A gente está ansioso para... Não, mas por favor, algum cristão, por favor, apareça, ligue, sinta-se à vontade, sinta-se em casa. Só não seja que nenhum certo que já ligou uma vez e que... Mandou a gente pro inferno! Não se eu já não tivesse ouvido muitas vezes isso. Uau, nossa, acho que aqueles ateus ali nunca devem ter ouvido falar, vocês vão pro inferno. Então deixa eu ligar para eles, gastar a ligação para fazer isso. Não, e o que me irrita é algumas pessoas religiosas que dizem, não, mas vocês não acreditam em Deus porque não entendem a verdadeira natureza de Deus. Então, por favor, defina Deus. Manda ver, por favor, pode ligar, à vontade. Deus, porque até hoje não tive uma definição consistente do que seja... Duas pessoas não conseguiram definir da mesma maneira. De quem seja Deus. Esse é um grande problema aí que não me entra na cabeça. O que seja esse Deus, aonde ele está, se está em todo lugar. Né? Existem aqueles vários paradoxos bobos assim que ainda não foram resolvidos, né? Procuro que o diga. E o desafio é para o Brasil inteiro. Então, pessoas, o Skype da comunidade é Ateus em Curitiba. Opa, eu acho que... Opa! Não é para nós ainda. Alguém liga, por favor. Mas então, nosso Skype, Ateus em Curitiba, telefone 041 3075 3099. E-mail é ateus.em.curitiba@gmail.com. E mais algum comentário interessante? Bem, eu acho que pela falta de adesão aí das pessoas... Um comentário que me aconteceu recentemente, que é interessante ser falado em público, um pastor da Rede TV
acho que Profeta do Povo, se eu não estou enganado, que foi filmado, que está já se espalhando por aí, ofendendo ateus ao da Atena. Então, como nós fizemos com o da Atena, que conseguimos, que o Ministério Público está pressionando para que se faça em 2 horas de direito de resposta, aproximadamente para a gente, 2 horas, 1 hora e meia, não tenho certeza. Vamos pressionar, então, novamente, para que esse pastor que ficou falando, incitando a violência contra nós, dizendo aquelas absurdos que nós conhecemos, para ele ter que arcar com a justiça, porque, assim, os religiosos têm todo o direito de falar. Isso não pode ser passado. Não podem sentir essa vontade de passar assim, não. Não pode ser deixado em paz. Nesse quesito, não. Então, para encerrarmos aí o nosso programa, gostaríamos de anunciar que em alguns fóruns andou circulando notícia de que hoje seria o fim do mundo. Ah, é verdade, exatamente. Reza a lenda que a NASA encontrou mais um cometa que iria bater no dia 15/3. Então, que horas são? 8h48. Então, como ainda faltam umas 3 horas e 20 minutos, assim, em qualquer horário, daqui a umas 3 horas pode bater um cometa. Então, aproveite bem esses últimos minutos, tá? Se não bater, bem. Não, se você é tentativa, né? Pois é, então nós, aí, brincadeiras à parte, nós encerramos por aqui hoje. Esperamos que nos próximos programas, o pessoal que está no chat, liga pra gente, venha encher o saco, venha fazer críticas. Pode começar a justa, sem medo nenhum. Eu não tenho medo. À vontade. Então, tanto não temos medo que estamos aqui botando a nossa cara, não a tapa, mas enfim, estamos botando nossa. E gostaríamos de dar boa noite a todos aí, que espero que tenham se divertido, tanto quanto a gente tem se divertido aqui. Bem, vamos atender a ligação. Alô, com quem eu falo? Alô, com quem eu falo? Quem está falando é o Doc. Carol, William, acho que não vai dar nem tempo de falar muito. Vocês já estão falando boa noite pra gente? Não, a gente dá para dar uma esticadinha pequena ainda. Enquanto tiver ligações, a gente consegue manter. Eu não consegui entender, William. O que é? Eu não consegui entender. O que? O que você não entendeu? Então, enquanto a gente tiver mais ligações, pessoas dispostas aqui, a gente pode manter. Só não pode passar muito dos limites das 9 horas. Eu estou tentando escutar, mas já está no finalzinho do programa. Então faça a finalização, liga semana que vem. Um abração para vocês. Sucesso aí, tá ok? Ok, então. Obrigado. Obrigada. Tchau. Tchau. A promessa de ligação do ano que vem. Então. Opa, ótimo. Então, agora realmente temos que encerrar. Já passamos do tempo. Então, pessoas, bom quem esteve nos vendo. E até o próximo programa, que é sobre a questão do preconceito. Vamos lembrar que dia 19 de dezembro. 19 domingo. 19 de março, sábado, haverá um churrasco lá em casa. Mas enfim, para mais informações, entre na comunidade Ateus em Curitiba, ok? E o próximo tema é preconceito com ateus. Ok. É um tema interessante, quem estiver disposto a viver. E o nosso convidado, um dos nossos convidados será daqui a 15 dias. A lá Jeff Dees, para quem conhece a Atheist Experience. Boa noite, muito obrigada. Boa noite, obrigado.